Programa Tribuna Livre. Olha, sempre discutindo a nossa cidade. É uma cidade com tantos problemas, mas também com a certeza que Deus sempre está nos ajudando e levando todos os problemas para longe. Mas também temos muita gente aqui inteligente que possa procurar soluções para os nossos grandes, imensos problemas. Cidade de Guarulhos que cresce dia a dia. Bom, estamos em ano de eleições e eleições sempre tem algumas questões jurídicas e algumas pessoas acabam discutindo de forma pé no chão essas questões. E eu fiz questão de trazer aqui um amigo que tem lutado muito para tentar dar uma melhorada, dar a sua pequena contribuição para melhorar as nossas eleições municipais. Estamos falando com Marlon Leles, ele que tem batalhado já há algum tempo. Olá, Marlon, tudo bem? Olá, Roberto, um grande prazer. Obrigado aí pelo elogio. Tenho batalhado há uns 30 anos, é um tempinho. Como é que estão as eleições? Elas melhoraram, Marlon? Boa pergunta. Não. Mas, se pensarmos as eleições de 2014 em relação a de 2012, você não vê este movimento na rua, nem na televisão. A própria mídia está incipiente em relação a isso. Por conta da Copa do Mundo, sim. Mas as notícias das convenções não estão rendendo as matérias jornalísticas que normalmente rendem, por ser uma eleição presidencial. O debate ainda não chegou. Talvez o povo vai entender que estamos em ano eleitoral depois da Copa. Lá do dia 12, 13, 15 de julho, teremos, então, de novo o tema das eleições vindo à mídia. Não melhoraram, Roberto. As eleições são a lei que está em vigor é basicamente a mesma de 2012. A mini-reforma que o deputado Vacareza propôs não foi aprovada, mas não tem a validade plena para essa eleição. Tem uma série de debates, inclusive, se ela valeria em parte ou no todo, ou não valeria para 2014. A novidade é a restrição de doação das empresas, que também já se faz a discussão se valerá para esta eleição ou apenas para a de 2016. E diz o seguinte, era a minha pergunta seguinte com relação à legislação. Essa legislação proposta vai impedir de que ladrões entrem na eleição e consigam um mandato? Ladrões mesmo, vamos usar essa expressão. Pessoas com má fé que vai lá especificamente para não para ajudar a população, mas para se dar bem. Essa legislação, ela inibe? Não. Eu não consigo entrar na psique do indivíduo para saber o tamanho do dolo que ele quer produzir naquele ato. De forma nenhuma. A princípio, todos são cândidos. Por isso a palavra candidato. São puros, são genuínos. Se o indivíduo, Roberto, cumpre o preceito legal da condição de elegibilidade, ele será candidato. Filiado um ano no partido, passar pelo ficha limpa, apresentar todos os documentos que a Justiça Eleitoral exige, ser aprovado em convenção, ser inscrito na data legal junto ao TRE, passar pela avaliação do Ministério Público, terá o seu registro de candidatura homologado, número de campanha, estará em campanha. Agora, quem é que pode impedir esse indivíduo de agir dolosamente contra a política brasileira e o patrimônio público? Eu, você e todo mundo que está nos assistindo. Fiscalizando o mandato, denunciando quando souber de alguma irregularidade, não aceitando compra de votos, não trocando o seu voto pelos R$25 no dia da eleição, R$50, porque hoje já não se dá mais dentadura. Não. Se compra na boca da urna mesmo o voto, na cara dura, na maior disfarçatez possível. Eu defendo uma tese, Roberto, de que aquele que faz boca de urna e aquele que compra tem que ter a mesma penalidade. Teoricamente não seria isso? Quer dizer, quem faz a corrupção e quem é corrompido se são deixa corruptos do mesmo jeito. São corruptos da mesma forma? Da mesma forma. Deveriam ter a lei diz sanção? Que ambos seriam punidos. Só que a justiça lida com o eleitor como se ele fosse vulnerável, de que o candidato usa desta vulnerabilidade para benefício próprio. Há alguns julgados
na região sul do Brasil, em que o juiz em primeiro grau aplicou a pena integral ao eleitor. Ele acolheu a denúncia, fez a sua sentença em que o eleitor e o candidato responderam na integralidade da pena. Vamos fazer uma pergunta ingênua. Marlon, os juízes e os promotores sabem, como eu e você, nós dois sabemos, que existe compra de votos? Eles têm consciência disso? Tem consciência. O que o Ministério Público e a magistratura eleitoral, os próprios cartórios, eu e você estamos na política a longa data, nós sabemos que não tem funcionário, não tem infraestrutura, não tem condição eficaz da fiscalização. A eleição municipal passada foi escarchante, foi na cara dura, foi assim, chegava a dar uma angústia. O que eu estou fazendo aqui nessa história? Agora, você ia ao policial militar, que poderia dar ato de flagrante, tinha um policial militar por colégio eleitoral. Ele vai fazer o quê? Aí você vai ao juiz, ele não tem gente, ele não tem não tem nada. Ele tinha que parar um ônibus num colégio eleitoral e botar de baseada. Não tem infraestrutura. Alguns promotores Brasil afora tomaram a seguinte providência, Roberto, que eu acho sensato pela limitação que tem. Recolheram todos os santinhos possíveis em volta do colégio eleitoral, fotografaram e tal, e entraram com denúncia de crime eleitoral contra todos aqueles candidatos flagrados com aqueles santinhos na porta dos colégios eleitorais, que é proibido pela legislação, distribuição de material, vencido à meia-noite no dia anterior à eleição. Então, aquela história de jogar material em volta da onde vai ser votado, isso é crime eleitoral. Aí eles entraram com ação e ganharam todos. Foi um promotor do Espírito Santo, mais de 220 candidatos. E o que aconteceu? Pagaram multa. Tá, mas digamos o seguinte... Não vão preso. Não é pouco. Apesar da palavra poder ser pesada, né? Para chegar a um ato de prisão de um candidato, tem que ser algo muito grave. Não seria o caso, de repente, se esse candidato ele se reeleger, não seria o caso de pensar em anular esses votos dessas pessoas? É pouco. Tem que pensar na anulação dos votos da pessoa, prejudicar o quociente partidário, isso, porque aí eles aprendem, e torná-los inelegíveis, pelo menos para a próxima eleição daquele cargo. Mas isso é possível juridicamente? É possível juridicamente. É possível fazer o pedido, um juiz acatar, é possível entrar com proposta de lei, de emenda à lei eleitoral, sempre é possível. Agora, cabe a iniciativa de quem entra com a denúncia, no caso, o Ministério Público. E Guarulhos, como é que você tem acompanhado essa questão da fiscalização em Guarulhos? Tem funcionado? Olha, depois da última lei de 2012, em que toda propaganda eleitoral irregular, denunciada, ela tem que trazer a prova da autoria, do conhecimento e autoria do candidato, e o candidato só demonstra essa autoria, essa responsabilidade legal, se em 48 horas ele não retirar a propaganda, ficou 0 a 0, não funciona. Você pode botar propaganda aonde você quiser, a não ser em lugares vedados pela legislação ambiental, o resto, meu amigo. Porque você põe... você acompanhou 2012, a avenida central da cidade, aquela bandalheira que foi, você denunciava, e Guarulhos foi campeão de denúncia junto ao TRE de São Paulo. Foi a cidade que mais denúncia protocolou junto ao TRE de São Paulo. Você denunciava, o candidato dizia, desculpe, seu juiz, eu não sabia. Assim, né? Quase desse jeito mesmo. Tirava a propaganda, dava multa? Não. A multa é de R$8.000, não dava multa. Dava reincidência? Não. Porque ele cumpriu a retirada dentro dos 48 horas. E aí fica aquela coisa, você tira, 2 dias depois ou 1 dia depois você põe no mesmo lugar, e você viu isso, nós vimos isso, os jornais estamparam isso, aqui a TV Destaque mostrou isso. Então, ou seja, a propaganda hoje, ela tem uma regra que não vale para nada, ela é esquizofrênica, se não psicótica. Quem fiscaliza, hoje já está quase abandonando o cuidado com a propaganda e indo para a prestação de contas. Você vê que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, da qual eu sou um dos coordenadores no estado de São Paulo, nós fizemos uma
um direcionamento de fiscalização para a prestação de contas, exigindo que a prestação de contas seja pública, aberta desde a primeira parcial e não só na última. E tanto que conseguimos fazer a proposta junto ao TSE de vedar doação de campanha de empresa. Falando em doação, eu não quero entrar já diretamente numa questão que foi importantíssima nos últimos meses ou no último ano. Mas dentro dessa questão, já que ele falou em dinheiro, foi falado muito num grande julgamento que teve a respeito do Caixa 2. As pessoas falavam normalmente, olha, isso não é roubo não, isso é Caixa 2. Como se esse Caixa 2 fosse algo legal. Isso é uma cara de pau de um tamanho que nem Caixa Pinóquio. 2 não é crime? Isso é crime. Mas na política brasileira, Roberto, enquanto nós não mudarmos a forma de financiar as campanhas, nós temos Caixa 2, 3, 4, 5. A Polícia Federal, para nós que estamos aqui em São Paulo, talvez não tenhamos a dimensão da coisa. A Polícia Federal, na região do Nordeste e Norte, faz blitz nas entradas de algumas cidades para pegar carros de dinheiro. Nós temos notícia em 2012 de uma picape com mais de 200 milhões, com quase 2 milhões de reais em notas de 50 para comprar voto, para comprar boca de urna. Já houve uma denúncia anônima, né? Claro que de um grupo opositor àquele, a Polícia Federal fez a barreira, pegou em flagrante. O motorista disse, como sempre, que não sabia. Diz que ele apenas foi contratado para ir à agência de locação de carro, pegar o carro e levar para a cidade e entregar a tal lugar. Isso é comum, carregar malas de dinheiro para comprar voto. Aí nós temos, o que é o Caixa 2? Você tem o dinheiro declarado, em tese o Caixa 2 até é ingênuo para quem faz. Você tem o dinheiro declarado que vai à prestação de contas. E aquele dinheiro que passa no comitê, que passa na campanha, são as coisas pequenas. Isso eu chamo de Caixa 2. Que, caraca, é o café, é o lanche, é comprar um material de higiene do tal e tal, é mandar fazer um material de última hora, é pagar as passagens de ônibus para o pessoal que vai fazer a campanha de rua. Vamos chamar isso de Caixa 2. E está na lei. Você pode fazer retirada em tantos valores para essas despesas pequenas. Você pode fazer apoiamento de candidatura até R$ 1.050. Está na lei. Vamos chamar isso de Caixa 2. Que não é, vamos dizer, um valor obrigatoriamente declarado, como é todos o resto de despesa. Mas aquele dinheiro que vem para compra de voto, para fazer uma campanha legal, para ir numa gráfica que não emite nota, para declarar que fez adesivagem de 10 carros e adesivar 100, para falar que fez 1.000 santinhos e fazer 100 mil, ou 10 mil e virar 100 mil. Você sabe, isso é o Caixa 2. Isso é o mais pernicioso. As empresas que fazem material de campanha, tirando um zero no final para de 100 mil virar 10 mil, e declara 10 mil, o cara tem 100 mil, isso é o pior. Nós temos que, quem paga a campanha na boca de urna é o tal do Caixa 2. Eu já chamo de Caixa 3, 4, 5. Como muda isso? Mudando a forma de financiar a campanha. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos continuar falando sobre esse Caixa 2, esse Caixa 3, que no fundo acaba saindo do seu bolso. Rapidinho no intervalo.